Oi, gente que voa, que quer voar, seus lindos, seus cheirosos, seus gostosos. Que bom ter vocês aqui. Vocês me perguntam muito sobre as companhias aéreas, né? Nas que eu trabalhei, outras. E eu já falei de algumas delas, né? Falei da Etihad, falei da Emirates, mas não falei da Qatar Airways. E muita gente me pede isso. E hoje eu vou contar pra vocês por que eu não falo na Qatar Airways nos meus vídeos, né? Por que eu não falo de processo seletivo, por que eu não indico. O sangue de Jesus tem poder! Bom, a ideia do canal inicial, quando eu criei, era para falar justamente dos processos seletivos, das informações que estão sendo aí, ó, cobradas e muito caras aí para vocês. Era uma coisa que eu gostaria de ter tido na época que eu apliquei para essas companhias aéreas. Se eu tivesse essas informações sobre como funciona voar lá, do que eu preciso, já teria me ajudado muito. Então, por que não fazer isso agora? E dentre esse bando de processo seletivo aí, né, que a gente discute nos nossos vídeos e tal, lógico que tem os da Qatar Airways. Porque afinal, não sei se vocês sabem, né? Se vocês não estão acompanhando o canal, vocês vão descobrir agora. Eu trabalhei lá. Não só trabalhei, esse foi exatamente o começo da minha carreira. E assim, quando a gente tá falando de referências de companhias aéreas, assim, fodonas, claro que dá pra incluir a dona Qatar Airways, né? A gente tá falando de pontualidade, de serviço, né, de excelência e, claro, também de um dos grandes assuntos que foram tratados na minha terapia. Sabe o que é curioso? Vocês acreditam que até hoje eu tenho sonhos com essa companhia aérea? Ou eu sonho que eu tô trabalhando, ou eu tô de uniforme, eu tô dentro de um voo. E se eu tô aqui para trazer o lado bom das companhias aéreas, eu também tô aqui para trazer o lado ruim delas, né? Então eu achei que talvez seria um pouco injusto eu deixar de lado a Qatar Airways aqui. Então, meus queridos, tá na hora de ser honesta sobre isso. Bom, uma das maiores portas que se abriram na minha vida, na verdade foi a que me deu a oportunidade de ser comissária de bordo primeiro, foi ela. E esse sonho que muita gente acha que é impossível, inalcançável, também foi um dos grandes traumas da minha vida. E para encarar essa câmera aqui e ter coragem de falar dos nossos traumas, você precisa ter muita coragem, gente que voa. Falar dos seus medos, das suas angústias, das suas experiências de uma maneira real, exige, no mínimo, um par de ovários bem grandões, assim. Sei que vocês me entendem. Demorei, enrolei, pensei muito, mas quer saber? Tá na hora. E talvez esse vídeo ajude muita gente a entender o quão bom e o quanto pode ser ruim ter essa experiência nessa empresa. Voltando lá em meados de 2010, né, quando me contrataram para trabalhar na dona Qatar Airways, eu vou dizer para vocês que quando eu entrei nessa companhia, eu entrei com zero expectativa de passar, porque, como eu já falei em alguns vídeos antes, eu levei muito não. Mas assim, muito não. E calhei que fui lá, falei, quer saber, já tô aqui mesmo, vou fazer esse processo seletivo, e passei. Em 3 semanas, uma pessoa que nunca tinha pisado no avião na vida, que nunca tinha saído de Suzano, tinha que empacotar as coisas e mudar de país. Mas eu não tava começando em qualquer lugar, gente. Eu tava começando em Doha. E eu não fazia a mínima ideia da cultura do lugar. Assim, o pouquinho que eu tive de ideia de como era o lugar foi numa apostila que a companhia mandou pra gente por e-mail, né? Antes da gente ir pra lá, contava um pouco dos costumes do lugar, da cultura e um pouquinho de pesquisa na internet. Vamos lembrar que era 2010, então você não tinha tanta informação assim o quanto você tem hoje. E assim, pouca gente falava da experiência de trabalhar, tudo era meio sigiloso, meio misterioso, sabe? Eu lembro de uma garota chamando Doha de Dohel. Aí eu pensei, nossa, por que ela fez esse jogo de palavras? O que tem aí que eu não tô entendendo? Será que era quente, calor? Não sei. Mas quando você entra numa companhia aérea, você que tá começando aí, ou você que tá aí ó, já há uns 20 anos fazendo isso, sabe que o comecinho é a fase da lua de mel. É uma época que você tá tão empolgado que você entrou nesse lugar, que você foi escolhido, que meio que você ignora esses sinais, assim, né? É um sonho acontecendo. Mas meus amigos, foram nas primeiras semanas de treinamento que eu senti o peso da Qatar Airways. A gente começava com treinamento de serviço de bordo, né? Depois passava para safety, depois security, enfim, várias coisas que a gente tem até hoje. Além de eu estar lidando com coisas que eu nunca tinha visto na vida, porque afinal, eu tava começando minha carreira de comissário de voo lá, eu tava vendo tudo isso em inglês, então eu tava com um manual aí de 700 páginas, com uma terminologia que eu nunca tinha visto na minha vida.
tanto em português que sai em inglês, gente. E mesmo você sendo fluente, afinal eu já dava aulas de inglês há um bom tempo, cara, foi muito difícil entender. I don't understand. A gente tinha que decorar, assim, onde estava cada equipamento em cada tipo de aeronave. E eu tô falando de muitas aeronaves aí, né? Porque a gente voava Airbus, voava o 777, e nessa você tinha várias outras classificações, sei lá, 320, 321, 330, 340. Cada avião mudava a posição das coisas. Tinha também uma coisa que eu odiava, que era decorar os códigos de aeroporto. Por exemplo, aqui a gente tem o de Guarulhos, o código é GRU. Eu tinha que decorar todos os aeroportos do mundo possíveis. E toda santa aula a gente tinha uma chamada oral desses códigos. E se eu errasse um código, e não me perguntavam os códigos fáceis não, tá? Geralmente me perguntavam os mais difíceis. Sei lá, Toronto é WWZ, se não me engano. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se eu errasse, eu levava uma bronca, mas uma bronca na frente de todo mundo. Sabe aquela humilhada gostosa? Era isso que eu levava. E não levava falando baixo, não. Eu levava aos gritos. Eu lembro, assim, que eu tinha uma prova de serviço de bordo e tinha uma pergunta que era assim, ó, você tem que descrever os elementos que vão dentro daquele bolso que você tem no assento da aeronave, né? Quando você abre aquele bolsinho, tem coisas lá dentro. E eu lembro que eu escrevi aquilo, né? Ó, cada elemento. Só que eles queriam que eu escrevesse na ordem. E eu inverti a ordem de um para outro, né? Eu lembro. Era muita coisa, assim, pra eu lembrar, né? E por causa disso, minha instrutora de serviço de bordo pegou minha prova na frente de todo mundo, falou que eu era o típico exemplo de pessoa que não era pra estar lá. Aos gritos, rasgou a minha prova e disse que eu tinha que fazer de novo amanhã e que eu tinha que ficar até mais tarde na aula pra, sei lá, ter uma aula de reforço. Você ter essa pressão de estudar um monte de coisa que você não tem a mínima ideia. Você tá longe de casa, você tá aprendendo aos gritos, né? Porque o treinamento de serviço de bordo, pelo menos o meu, foi assim. Son of a bitch! Foi extremamente pesado pra mim. Mas assim, muito. Mas eu tenho que dizer pra vocês que mesmo dentro de toda essa pressão, eu ainda consegui entregar as melhores notas de aproveitamento ali, possíveis, assim, né? Teve coisa até que eu gabaritei. Mas fui feliz? Não, né? No centro de treinamento, a gente tinha turmas separadas, ou seja, mulheres não eram bem vistas conversando com outros homens. Mesmo naquele tempo assim do cafezinho, sabe? Eu um cafezinho, encontrei com um colega, e aí, cara, tudo bem? E aí, pra onde você vai? Como é que tá seu treinamento, né? A gente era aconselhado a não fazer isso. Inclusive, a gente era aconselhada a não parar de carro com um outro homem dentro que não fosse seu pai ou seu irmão na frente do centro de treinamento. Então imagina, peguei um táxi, por exemplo, naquela época tinha muito táxi, né? Em vez de eu pegar o ônibus, peguei um táxi, aí me vem com o taxista. Como que é? Não é seu pai, não é seu irmão? O que você tá fazendo com esse homem aí? E se pegassem e se reportassem, ia ter punição. E lembra que eu falei que as turmas eram separadas? Sim, a gente tinha turmas de meninos comissários e meninas comissárias. E eles meio que bolavam os horários ali para que a gente não se cruzasse. Então o horário do café dos meninos era tal, o horário do café das meninas era tal, que as meninas conversando com os meninos seria, sei lá, uma ameaça. E assim, de acordo com as regras da cabeça da pessoa que criou isso, né? Essas regrinhas aí de convivência, vamos chamar assim, né? Porque não eram as regras de Doha. Sim, a gente tá falando, né, de um lugar muçulmano, que tem as suas regras, os seus costumes, as suas culturas em si, né? Mas essa história de que uma mulher e um homem não podiam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo e se conversar, era coisa desse funcionário querido. E o argumento desse querido funcionário é que ele via a gente como filhas. E o dever dele era proteger essas filhinhas queridas. Ai, mas eu sou tão boazinha. Aliás, esse funcionário que amava entrar nas salas durante o treinamento, né? E falar sobre quantas aeronaves ele tinha. Porque não é a companhia que tinha as aeronaves, tá? Era ele. Bom, pelo menos o discurso dele. Que adorava dizer que a gente tinha que ser muito agradecida de ter conseguido aquele emprego, porque afinal ele escolheu a gente e a gente estava na melhor do mundo. E não só de regras a gente vivia. No nosso centro de treinamento, a gente também tinha as regras da nossa casa. As nossas colegas de quarto, elas eram escolhidas, assim, de acordo com a língua que elas falavam. E principalmente se elas não falavam línguas que fossem parecidas com a nossa. Por exemplo, eu não vou colocar alguém que fala português com alguém que fala espanhol. A gente era meio que forçado a falar inglês o tempo todo, inclusive quando eu tava sozinho. Então, se eu tivesse com uma colega brasileira e a gente tivesse lá, ó, fofocandinho e tal, né, não tivesse ninguém em volta, a ideia é que a gente falasse somente inglês. Porque eles consideravam aquilo
rude, não sei dizer. E se alguém visse a gente conversando lá, tagarelando em português, era reporte. E eu já vi isso acontecer. Todo mundo tinha horário para voltar para casa, mesmo na sua folga. Acredite. Então, tô no meu dia de folga, não tô trabalhando ou não tô estudando ali na academia. Bom, vou sair, vou passear, nada disso. Você tem que voltar exatamente às 3 da manhã. Bom, naquela época era às 3 da manhã, né? Passado disso, punições. Isso era super monitorado pelos seguranças, que eles não estavam ali meio que pra proteger a gente, não. Eles estavam aí mais pra vigiar o que a gente estava fazendo. Tipo, quem visitava a gente, os horários que essa pessoa visitava, também se era homem ou era mulher. E acredite, naquela época os visitantes só podiam ficar até às 10 da noite. Eu já sei que vai ter gente defendendo isso, falando que aquilo era uma acomodação da companhia aérea, né, que a gente precisava seguir as regras deles. Nesse ponto eu até concordo com vocês, né? Mas será que precisava de tanto? Tá bom, então eu vou dizer ali que não quero seguir essas regras. Vou morar sozinha, vou pegar, né, o meu dinheirinho, vou alugar um apartamento. A companhia não permitia que você fizesse isso. Não! A não ser que você fosse casada. E mesmo assim a gente tinha que pedir permissão para esse funcionário querido. Durante os períodos de voo, acredite, eu tinha que estar na minha casa 12 horas antes, que esse era considerado o minimum rest. Se eu tinha um voo lá às 8 da noite, 8 da manhã eu não podia sair da minha casa. Eu tava quebrando esse minimum rest. A não ser por 2 horas ali, que eles consideravam 2 horas para você fazer as suas compras de comida, ou levar o teu uniforme para a lavanderia. Tá, mas, Lu, vamos dizer que você fosse burlar essas regras aí, né? Passar uns 10 minutos aí do toque de recolher, né? Ou passar um tempo a mais ali fora durante o seu minimum rest. Você só levava uma bronquinha, né? Era só isso, né? Depois tudo se resolvia. E aí vem as punições. Eu tô falando de escalas péssimas. Por exemplo, te mandar só pra fazer bate-volta, o que ia fazer você ganhar praticamente nada de dinheiro. Ou te mandar pros piores destinos possíveis. Aquele que todo mundo evita fazer, te mandar todo santo mês. Só aquele voo. Ou as advertências que duravam de 6 meses a 1 ano. Contas bancárias congeladas, isso mesmo. Quer gastar seu dinheirinho? Não vai conseguir. Passaporte retido e até proibido de sair do país, porque até isso eles controlavam. Usando a desculpinha sempre de que a gente estava sob investigação, então a gente tinha que permanecer lá. Só porque muitas vezes eu tinha passado, sei lá, 5 minutos do toque de recolher. Que investigação é essa, né? Ou tinha postado uma foto de biquíni na minha rede social, porque isso também era monitorado. Assim como monitoravam a nossa vida pessoal. Você quer saber? Pilotos não podiam namorar comissárias de bordo. De acordo com o nosso querido funcionário, papai padeiro, isso era meio que para proteger as filhas dele, né? Porque os pilotos não eram de boa índole. Se o relacionamento fosse descoberto, bom, punições pesadas, tipo essas que eu mencionei antes. E nem pensem em se casar sem ter a permissão desse nosso querido papai padeiro. Excellent. Por contrato, durante os primeiros 5 anos, você não tinha autorização para se casar. É, não tinha mesmo. Passados 5 anos, você podia pedir uma reunião com esse querido funcionário para poder implorar, para poder se casar. Mas assim, tinha que pedir com carinho, né? Afinal, ele é o papai das comissárias. E é claro que a maioria das comissárias que pedia isso levava um grandíssimo de um pé na bunda. Uma demissão assim, ó, bem humilhante, sabe? Porque, claro, as demissões jamais aconteciam com empatia. E nem me peça pra falar sobre engravidar. Isso lá era crime. Agora eu vou entrar numa parte bem pesadona aqui. Daquela que esse nosso querido papai padeiro tinha uma preferência por mulheres assim, que tinham curvas, um determinado padrão. Na sua grande maioria, latinas, brasileiras. Eu tive uma colega de turma que foi pedir um favor para esse papai padeiro. Era o casamento da irmã dela. Ela precisava ir, né? Ela meio que estava organizando esse casamento. E ela queria muito isso, só que ela estava no período de treinamento dela ainda, né? Nesse estágio ali probatório que você tem de 6 meses de voo. E nesse estágio você não pode sair do país. E foi lá, pediu uma reunião, pediu com todo carinho pra ele e ele deixou. Falou, tudo bem, ó, você tem esse final de semana aqui, né, do casamento. Vai lá pro Brasil, vai pro casamento da tua irmã e é isso, ó. Tá concedido. E ela foi pro Brasil, foi pra esse casamento já no Brasil. Quem liga pra ela? Sim, nosso papai padeiro, pra perguntar
como estava indo o casamento. E depois disso, as ligações começaram a acontecer com frequência. Ele ligava pra tudo. Como foi seu dia? Como foi o seu voo? Né? Começou a mandar um monte de mensagem. Eu lembro de um dia que ela foi pra praia e eu tava junto com outras pessoas e tocou o telefone fixo. Sim, jovens, nós tínhamos telefones fixos nos apartamentos. E esse telefone tocou e era ele, perguntando como tinha sido a tarde na praia. Ou seja, ele colocou gente ali, ó, pra vigiar essa minha colega. E assim, todo mundo ficou hiper assustado, porque a gente começou a perceber que a gente meio que tava sendo seguido ali, né? E aí ele começou a mandar mais mensagens e ela meio que entrou em desespero. Até que um dia, esse querido papai padeiro convidou ela pra encontrar com ele em um motel. E ela entrou em pânico e ignorou as mensagens. Acho que eu teria feito mesmo. Logo no dia seguinte, ela tinha um voo e eu lembro exatamente o lugar que era pra Zurich. E ela foi abrir a escala junto comigo, porque a gente não tinha computador em casa, né? A gente descia pra uma sala que tinha os computadores e lá era onde a gente conseguia abrir as escalas. E ela foi tentar abrir a escala dela estava completamente em branco. Não tinha mais nada. Ela tentou falar, né, com o apoio aos comissários, né? Tentou entender o que estava acontecendo. E disseram pra ela que ela estava sendo investigada, porque ela quebrou uma regra. Ela perguntou que regra, ninguém quis dizer. Falou, aguarda, você tá sob investigação. Ela entrou em pânico e a gente foi pra uma lojinha de comida ali, uma grocery store, e o cartão dela foi rejeitado. Ou seja, não conseguiu passar o cartão. A gente, mas o que tá acontecendo, né? Fomos no caixa eletrônico, o cartão também não funcionava. Demorou pra entender, ligando depois pro RH, que quando você tá sob investigação, a sua conta bancária com o seu dinheiro é bloqueada. Não, aí ele extrapolou. Na hora depois a gente se ligou que, na verdade, ela tava sendo punida, né? Porque ela não respondeu as mensagens do nosso papai padeiro. Um mês se seguiu nessa tortura de tipo, estamos investigando, espera, sem dinheiro, sem entender o que tava acontecendo, sem trabalhar. Até que a gente conheceu histórias de outras meninas que tinham passado por essas coisas também. Essas meninas não estavam mais lá em Doha. E foi muito triste, porque essa minha colega, que era uma pessoa assim, super alegre, querida, definhou. Era muita tristeza ali, sabe? Era muita ansiedade. E sem dinheiro, sem trabalho e sem poder ir embora também, né? Nem de falar, cara, chega, tá bom, não vou passar por isso, deixa eu pegar minha malinha. Vazei. Até que ela resolveu pedir, né, pra ir embora. Gente, por favor, me demite. Chega, não aguento mais isso. E falaram, olha, tudo bem, você quer ir embora? Você tá com um saldo devedor aqui, né? Porque não passou esse período aí de probation seu de 6 meses. Então você deve dinheiro pra gente. E você precisa pagar. Porque se você não pagar, você não vai conseguir sair do país. Imagina essa situação. Ela entrou em pânico, ela chorou, ela tentou entrar num acordo e disseram, tudo bem. Faça o seguinte, vamos marcar uma reunião com o nosso querido papai padeiro, que ele vai ajudar você. Ele vai meio que perdoar a sua dívida, porque ele é um cara muito legal, né, gente? E um dia, fora do horário de trabalho ali, né, fora do horário comercial, ele marcou essa reunião, ela foi pra lá, eu lembro de estar esperando ela em casa, agoniada, porque eu não sabia se a minha amiga ia voltar, se iam fazer alguma coisa com ela, enfim. Aí ela voltou, transtornada. Foi muito triste ver ela daquele jeito. E assim, eu nunca vou saber o que realmente aconteceu naquela reunião, sabe? A única coisa que eu sei é que a dívida foi perdoada e em poucas horas ela tava empacotando as últimas coisas que ela tinha e tava indo embora no primeiro voo pro Brasil. E eu falo pra vocês que depois desse dia eu trabalhei todos os outros com medo. Tentando aproveitar todos os meus pernoites, os meus voos, aquela experiência de voar naquela empresa tão magnífica, mas rezando todos os dias para não cruzar com esse funcionário tão bondoso. Meses depois que a minha colega já tinha ido embora, uma outra menina de uma outra turma, né, uma carioca muito bonita, apareceu, né, e me contou uma história parecida, de que ela tinha ido pedir um favor e que ele, muito gentil, cedeu. Depois disso, ela começou a ganhar presentes, ela apareceu com um computador novo, uma bolsa nova, um sapato novo. E aí ela veio pra minha casa meio que agoniada, assim, sem saber com quem conversar e perguntando o que ela deveria fazer sobre isso. E o meu conselho foi, fuja, pega tuas coisas e vai embora. Inventa uma história. Fala que alguém tá doente em casa, que você precisa visitar essa pessoa logo. Vai pro Brasil, não volta mais. Porque se você disser não, você vai ser punida. E sim, você vai me perguntar, Malu, você tava vendo tudo isso? Por que você não pediu pra ir embora? Porque eu também tinha medo de pedir pra ir embora. Eu tinha medo de pedir
Ia falar que tinha uma dívida, ou que eu ia entrar em investigação. Sei lá, gente, eu morria de medo de tudo ali. Até que eu conheci o meu namorado na época, que também era um tripulante e que tava aplicando pra uma outra companhia aérea, essa sim, a Etihad, que eu fiquei tanto tempo depois ali, né? E eu falei, quer saber? Vou pegar uma passagem, tinha esse processo seletivo num dia de folga meu, eu fui. Era meio que uma ponte aérea, assim, uns 45 minutos de voo. Fiz esse processo seletivo e passei. E pedi a minha demissão com o coração, assim, na mão, assim, num pânico, num medo de achar que eles iam descobrir que eu tinha aplicado para outra companhia aérea, que eu tinha traído eles, né, que eu tava fugindo, e que eles iam descobrir na última hora e tentar fazer alguma coisa contra mim, sabe? Esse meu namorado, ele não conseguiu, né, passar nesse processo seletivo e ficou lá. E o nosso acordo era, ó, você fica aí, eu vou pra essa outra companhia, né? Quando você conseguir, você vem pra cá. E nesse meio tempo eu vou te visitar. Então, tinha passado um tempo, eu achei de verdade que eu tinha escapado das mãos da Qatar Airways e fui visitá-lo. E olha só, e eu conto essa história até em outro vídeo meu aí, que é o Presa em Doha. Eu fui presa na imigração. Passando lá, entrando de novo em Doha, fui presa na imigração. E eu, mas por que isso tá acontecendo, né? Fui interrogada, assim, um monte de coisa, fiquei umas 14 horas, acho que, presa naquele aeroporto. E o grande problema era que eu tinha trabalhado na Qatar Airways. E a Qatar Airways me proibiu de entrar no país. Porque eu simplesmente tinha decidido sair de lá. Eles conseguiram me punir, mesmo eu fugindo. Isso não aconteceu só comigo, não. Por muitos anos, outros brasileiros também foram impedidos, assim, de entrar de volta em Doha. Sei lá, deixaram um emprego lá pra trás, depois quiseram visitar os seus amigos ou familiares que ficaram lá e não conseguiram, porque a companhia aérea bloqueou a entrada deles no país. A mando de quem? Né? Eu pergunto. Dorzinho de cotovelo, sabe? Pra vocês que depois dessa experiência, eu ainda tenho um certo medinho de passar perto de uma sala de chefia, de pedir um favor pra um colega de escala, de que quando eu recebo um e-mail pra explicar alguma coisa, ou quando meu telefone toca e eu preciso falar sobre algo, a minha espinha ainda gela, sabe? E que uma certa culpa meio que toma conta de mim no meio dessa história, sabe? De talvez não ter feito mais pra ajudar essa minha colega que tava passando por um mês, assim, de absoluto terror. De ter escapado, né? Sem nenhuma punição, pelo menos. É o que eu tinha achado, né? De não ter falado mais sobre isso. Eu acho que a minha maior culpa é sentir um certo alívio de não ter passado por esse tipo de experiência com o nosso papai padeiro, né? Me sentir aliviada de que ele não botou os olhos em mim. De que ele não me viu no meio das outras meninas. Mas afinal, o que eu podia fazer no meio dessa situação, né? Eu acho que o que eu podia fazer eu fiz, que foi fugir, sabe? E o que as outras meninas podiam fazer? Nem fugir elas conseguiam. E hoje esse querido funcionário, ele não exerce mais a função que ele exercia, né? Eu acho que foi um dos piores castigos pra ele, porque ele não tem mais o poder sobre essas pessoas, né? E eu espero de verdade, os tempos são outros, que a companhia tenha mudado a mentalidade delas, assim, sabe? Essa negligência de ver tudo que estava acontecendo, deixar essa pessoa fazer isso. Porque, na minha opinião, eu acredito que eles sabiam, sim, tudo que estava acontecendo, sabe? E que nenhum lugar, nenhuma companhia, em lugar nenhum, adote esse tipo de comportamento, sabe? E, felizmente, eu não passo mais por isso. Demorou muito tempo para eu entender o quão abusivo isso era. Hoje em dia, eu jamais ia tolerar esse tipo de atitude e também super aconselharia as pessoas também não tolerarem esse tipo de coisa. E você, que passou por isso, porque eu sei que eu não tô sozinha, eu desejo que você fique bem, eu desejo que você consiga falar sobre isso, eu desejo que você se cure e entenda que eu tô aqui para ouvir as experiências de vocês também. E mais histórias vão vir aí, boas e ruins. Continua me acompanhando. Eu tô aqui. Beijo, beijo. Até mais.